Então vamos à palavra de hoje. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Romanos. Então hoje nós vamos ler novamente, como domingo passado, Romanos capítulo de número 5. E vamos ler o verso 1 e 2. Romanos 5, versos 1 e 2. Justificados, pois, pela fé ou mediante a fé, olha que verso rico, ó. Temos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo, e a tônica está no verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha, a tônica vai ser essa frase aqui: acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Romanos? Porque Paulo precisava expor este evangelho da graça de Deus. E para mim entender o que é evangelho, olha, eu tenho que repetir isso muito. Durante anos foi construído na nossa cabeça isso. O evangelho é a Bíblia toda. Não, a Bíblia toda, ela é a palavra de Deus. O Velho Testamento é palavra de Deus? É palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Agora eu preciso me localizar na Bíblia. Eu preciso entender as coisas que na Bíblia já se cumpriram e não são para o dia de hoje. Eu tenho que entender a lei para quem foi dada, se foi dada para mim ou para o povo judeu. Foi dada para o povo judeu cumprir, não para mim que não sou judeu. Eu tenho que entender essas coisas. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, é a palavra de Deus, mas é claro, mas o Evangelho não é toda a Bíblia. O Evangelho, ele começa depois da cruz, e ele foi especificamente revelado ao apóstolo Paulo. Você tem que ter clareza sobre isso. Então, para mim entender o que é Evangelho, eu tenho que saber localizar as cartas de Paulo, e definir aquilo que é evangelho. Por exemplo, foi bonito lá no Velho Testamento Elias fazer cair fogo do céu, foi bonito, ele não matou os profetas de Baal, foi bonito, mas aquilo é o evangelho da graça de Deus? Não, aquilo é a história do povo judeu, esse grande profeta Elias, não é? Mas não adianta chegar para você e falar, olha, vai cair fogo do céu, e fazer aquela pregação sobre o altar, a água que encheu o altar, porque é uma coisa que não cabe mais para nós nos dias de hoje. Não é evangelho, é bonito, mas não é o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus vai acontecer milhares de anos depois de Elias. Não é? É bonito contar lá, eu falo sempre isso, derrubar as muralhas de Jericó. Quem é que tinha que entrar na terra prometida e tinha uma terra prometida para entrar? Era você? Não. Aquilo era uma promessa feita a Abraão e para o povo judeu. E tinha muralha para derrubar. Então Deus deu uma estratégia para eles rodearem a muralha. E eles rodearam e caiu as muralhas. É bonito, mas não adianta eu pegar aquilo ali e trazer para os dias de hoje. Porque rodear a muralha de Jericó não é evangelho. Nós não temos mais muralhas na nossa frente para derrubar. Tudo que era impedimento, Jesus a derrubou na cruz. Está bem claro isso no seu coração? Então toda a palavra de Deus é Bíblia inspirada por Deus, sim. Mas o evangelho, se eu quiser entender, eu tenho que pegar as cartas de Paulo. Porque a ele foi, conforme vamos falar hoje, foi revelado este evangelho da graça de Deus. Então Paulo escreve essa carta aos Romanos e ele expõe o que é o evangelho da graça de Deus. Então, só para recapitular, a pessoa pensa que evangelho é ir numa igreja para Deus resolver todos os problemas dela. Então você vê a igreja lotada de gente. Um monte de gente que está ali não entende nada do evangelho. Ele está ali para Deus resolver problema. Aquele que tem problema familiar quer que Deus resolva o problema familiar. Aquele que tem problema financeiro, ele quer um Deus que resolva o problema financeiro dele.
Se a pessoa está com alguma enfermidade, ela quer um Deus que vai curar. Ela quer ir para a igreja para encontrar um Deus que vai curá-la. E eles ficam anos atrás dessas coisas e não entendem que evangelho não é Deus resolvendo o problema das pessoas. Jesus Cristo disse assim, olha, enquanto nós estamos no mundo, nós vamos passar por aflições. Então nós vamos passar por problemas diversos. Eu vou passar, você vai passar. Uns mais, outros menos. Alguns vão ter enfermidades, outros não. Alguns terão muitos problemas financeiros, outros não. Mas Jesus não prometeu que eu ser crente e crer nele, eu vou ter uma vida esplendorosa sem problema nenhum. Não tem essa promessa na Bíblia. É o falso evangelho que promete. Se eu for para a igreja, eu vou ter uma vida maravilhosa, eu vou ter tudo, não vai me faltar nada, eu vou ser cabeça, não vou ser cauda, eu vou comer o melhor dessa terra. Eles vão pegar aquelas promessas feitas para quem guardava a lei, não é? Mas você olha no âmbito geral, a maior parte dos crentes não são ricos, têm problemas, têm dificuldades, têm problemas financeiros. Muitos morrem por alguma enfermidade. Então o evangelho não é solução de problema, o evangelho é entender a queda do homem em Gênesis 3, a raça humana estragada, perdida, pervertida, cheia de sofrimento. Jesus Cristo vem ao mundo, vai pagar o preço por tudo isso que entrou por Adão, e aquele que acreditar nele vai ter a vida eterna, vai viver a imortalidade. É nisso que se resume o evangelho, e dentro dessa verdade, eu vou entendendo tudo que é evangelho, o que Cristo fez na cruz, tudo que aconteceu por mim, e vou aprendendo a viver pela fé no evangelho da graça de Deus. Está claro isso na tua mente? Então, carta de Paulo aos Romanos vai nos ensinar claramente o que é evangelho. E evangelho não é solução de problemas. Mas vamos lá, vamos ler de novo versos 1 e 2. Então, nós já falamos isso a semana passada, vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé ou pela fé, temos paz com Deus. Isso falamos a semana passada. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Através de Cristo nós tivemos acesso pela fé a quê? A esta graça na qual nós estamos firmes. E nos gloriamos o quê? Na esperança da glória de Deus. Agora, o que Paulo está em mente? Ele está dizendo assim, olha, através de Jesus Cristo eu tenho acesso, eu acredito agora. Eu tenho acesso por esta fé, por esta compreensão que eu tenho. Eu tenho acesso à graça de Deus, eu entro na graça de Deus. Então, quando eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração, por esta fé que eu não produzia um dom de Deus, eu entrei na graça de Deus. Agora eu preciso saber aonde eu entrei. Vamos supor que você venha passando por um lugar que você nunca passou, e você passa por uma porta, entra numa dimensão. Você precisa saber aonde é que você entrou, o que tem ali, o que acontece ali, qual a informação, para você poder entrar numa outra dimensão, entrar no lugar que você passou pela porta. Mesma coisa, se eu tenho acesso pela fé a esta graça, eu tenho acesso, eu entrei. Agora, o que é essa graça de Deus? Que graça é essa que eu tive acesso? Então, quando você creu em Jesus de todo o coração, você entrou numa nova dimensão. Você teve acesso pela fé à graça de Deus. E essa graça de Deus é a expressão do verdadeiro evangelho trazido pelo Senhor Jesus Cristo. Então vamos à palavra, vamos folhear a Bíblia agora. Isso tem que estar bem definido dentro de você. Eu repito muito isso aqui. João, capítulo de número 1, vamos lá, João,
capítulo de número 1. Isso tem que estar bem claro dentro de você, bem definido. Nós vamos ler o verso de número 17. Isso aqui é um verso chave para entendermos o que é evangelho e o que não é evangelho. Então, João capítulo 1, verso 17. Olha, leia com calma. Você da internet, ouça com calma e entenda. Olha lá. Porque a lei foi dada por intermédio de quem? Por intermédio de Moisés. Olha os dois testamentos aqui neste verso. A lei foi dada por intermédio de Moisés, velha aliança. Ponto e vírgula. Agora o cenário muda. Olha lá o que ele diz. A graça, duas coisas. Olha, a graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, olha lá, a velha aliança, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Aquela primeira aliança, Velho Testamento, veio através de Moisés. Para quem foi direcionada esta lei dada por intermédio de Moisés? Foi direcionada para os gentios, que são os demais povos, e não são judeus? Não. A lei foi dada para o povo judeu, para os filhos de Abraão. A lei foi dada para a nação de Israel. É para eles que a lei foi direcionada. A lei não foi dada para os demais povos. Então eu tenho que entender que toda a velha aliança que veio através de Moisés foi uma coisa exclusiva para o povo judeu. É a velha aliança. Até quando vigorou a velha aliança que foi dada por intermédio de Moisés? Ela tem a sua validade até quando Cristo vai na cruz, e na cruz ele diz, está consumado, e ele morre ali e derrama o sangue dele ali. Então, enquanto Cristo está vivo na cruz, sofrendo em dor, ele está cumprindo o sacrifício exigido pela lei para remover pecados. Mas quando Cristo diz está consumado e ele morre, consumou o quê? Tudo que a lei dizia, os profetas diziam, os salmos diziam a respeito dele. Quando tudo aquilo se cumpriu e ele morre na cruz, acabou essa fase e esse ministério de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Acabou. Eu tenho que entender, a Bíblia toda é palavra inspirada por Deus, mas Evangelho não é a Bíblia toda. Evangelho se encontra nas cartas de Paulo. Eu tenho que saber o que acabou na cruz e o que começou depois da cruz. É fundamental para mim ter uma fé saudável, ser maduro, entender a graça de Deus. Eu tenho que entender aquilo que acabou e aquilo que começou. Aquilo que não tem mais valor e aquilo que começou a ter valor. Está claro isso? Então vamos ler o verso 17, João 1, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha lá, velha aliança, ponto e vírgula. Agora começa uma nova aliança. A graça e a verdade, olha, a graça e a verdade. Duas coisas, olha, não está dizendo que a graça e a verdade vieram por meio de Moisés. Diz que por meio de Moisés veio a lei, a velha aliança. Mas a graça e a verdade. Quem discorda dessa fala que estou tendo aqui vai dizer assim, mas Deus também tinha misericórdia lá no passado. Não, Deus tinha misericórdia, mas a graça e a verdade, como vem no Evangelho, veio por Jesus Cristo. Senão não estaria escrito aqui. A graça e a verdade vieram como? Como que isso chegou a nós? Lembra que nós estamos lá no capítulo 5 de Romanos, falando isso. Pela fé eu tenho acesso à graça de Deus. É isso que nós estamos falando. A graça e a verdade, elas vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Então começou uma nova aliança. Depois que Cristo morre na cruz, agora vai surgir o Evangelho. A graça e a verdade. Que verdade é essa? Tudo que Moisés trouxe não era verdade, era verdade de acordo com a lei. Mas agora
uma outra verdade, que é o Evangelho da graça de Deus, que era desconhecida pelo povo do passado. Agora vai se manifestar, vai ser revelado a graça e a verdade. Você quer ver isso? Olha lá, Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo de número 1. Nós vamos ler ali um verso muito importante. É o verso de número 13. Essa é a verdade que João está dizendo. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Olha lá, verso 13 do capítulo 1 de Efésios. Em quem também vocês, depois que vocês ouviram a palavra da verdade. O que veio por Jesus Cristo? Duas coisas, graça e a verdade. Então, que verdade é essa? Paulo está dizendo, vocês ouviram a palavra da verdade. Agora, a verdade já está em forma de palavra, que é o Evangelho. Em quem também vós, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, agora ele diz o que é esta verdade, olha lá. O Evangelho da vossa salvação. Ele está dizendo que a lei é a verdade que veio por Jesus Cristo? Não. O que veio por Jesus Cristo? A graça e a verdade. A verdade é o Evangelho da nossa salvação. Isso é a verdade que veio por Jesus Cristo. Em quem também vós, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Quando vocês acreditaram, o que aconteceu com vocês? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, através de Jesus Cristo vem a graça e a verdade. O que é essa verdade? É a palavra da verdade, Paulo diz. O Evangelho da vossa salvação. Então, precisa entender o que é a graça de Deus. Como é difícil conversar com as pessoas. E você fala a respeito da graça de Deus, elas não entendem nada. Elas estão anos na igreja. Essa semana mesmo eu recebi pelo WhatsApp um comentário do irmão, ele falou assim para mim: pastor, eu vivi 20 anos dentro da igreja fazendo campanha de restauração. Só agora que eu estou compreendendo o que é estar em Cristo, o que é o Evangelho. Durante 20 anos eu vivi fazendo campanha de restauração, tem que restaurar. Como é que pode uma pessoa ficar 20 anos dentro de uma igreja e não entender a graça de Deus? É a primeira coisa que tem que ser ensinada. Entender o que foi feito na cruz, ficar 20 anos em campanha de restauração e não ter clareza sobre a restauração que já veio através do Evangelho da graça de Deus. Então a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, a nova aliança. Que graça é esta? O que é a graça de Deus? Eu vou resumir aqui numa frase, duas frases. Deus nos deu gratuitamente o que nós jamais poderíamos ter. E fez por nós aquilo que jamais nós poderíamos fazer. Isso é duas frases boas para falar a respeito da graça de Deus. Então vamos lá, aquele texto base, nós já estamos em Efésios. Vamos para o capítulo 2. Verso 8. O que diz Efésios 2:8? Para a gente começar a entender essa graça de Deus. Porque pela graça, olha lá, sois salvos, mediante a fé. Repare bem que a fé e graça andam juntas. Como nós estamos em Romanos, o que nós estamos falando? Que eu tenho acesso pela fé a esta graça. Pela fé estou na graça. Então, olha lá, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Graça e fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que não existe nada que o homem possa fazer para salvar-se a si mesmo. Eu falei isso aqui umas milhões de vezes aqui. Então não existe nada. Eu posso ser religioso, eu posso frequentar a igreja evangélica, eu posso fazer todas as campanhas, eu posso fazer todos os votos, eu posso dar todo o meu dinheiro, eu posso fazer tudo religiosamente falando que o falso evangelho me pede para fazer.
Eu posso subir a escada de Aparecida de joelho e me ferir todo. Eu posso ir lá acender 5.000 velas. Eu posso ir a pé daqui de São Paulo, pegar a Dutra e ir até Aparecida para pagar uma promessa. Eu posso estar numa mesa branca e Espírito vem em mim para ser iluminado e sai, vai. Eu posso fazer muita caridade. Eu posso fazer tudo com a religião. Eu posso ser um monge, viver lá num castelo no meio de uma serra, naquele alto, meditar o dia inteiro, trabalhar no meu corpo para dominar a carne. Eu posso fazer tudo, pôr bomba em mim, ir num lugar lá, matar um monte de pessoas em nome de Deus. Meus irmãos, não existe uma obra, entenda isso. É impossível para o homem salvar-se a si mesmo por esforço próprio. Não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Isso, para mim começar a entender a graça de Deus, eu tenho que entender isso. Porque é impossível para o homem salvar-se a si mesmo. Está bem claro, a salvação é uma coisa tão grande, tão poderosa, e não está no alcance da mão do homem. Não está no alcance da religião, não está no alcance de disciplina para a carne, não se paga por ela, não tem dinheiro que compre a salvação. É impossível para o homem salvar-se a si mesmo. Agora, alguém lá do outro lado na internet que está começando agora, mas pastor, salvar de quê? Salvar de quê? O senhor está falando de salvação, é impossível para o homem, não tem nenhuma obra, mas salvar de quê? Agora que a coisa pega e é bom essa pergunta. Vamos lá, João, volta lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, olha o leitinho sendo pregado. Salvar de quê? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, mas eu vou ser salvo de quê? Olha lá, verso 16 do capítulo 3 de João. A maior declaração de amor do universo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha, Deus começa a agir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que Jesus Cristo foi dado? Para que Jesus Cristo veio a esse mundo? Para quê? Para dar um carro para alguém? Para dar dinheiro para alguém? Por que Deus um dia se encarnou, assumiu um corpo humano e veio nascer aqui na terra e morrer na cruz? Para quê? Para mim resolver problema? Não, olha lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele acreditar tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então presta atenção, qual é a questão aqui? A questão é que o homem, ele não tem a vida eterna. Quando Adão pecou, já te expliquei isso 1000 vezes, ele estragou a raça humana inteirinha. E quando as pessoas nascem nesse mundo, elas nascem mortas, vivas fisicamente, mas espiritualmente mortas e condenadas pelo pecado de Adão. Então uma criancinha bonita que nasce, ela é linda. Ela nasce morta espiritualmente, vai se tornar um adulto morto, condenado, sem a salvação eterna. Essa que é a verdade do Evangelho. Então, todas as pessoas no mundo que não creem em Jesus Cristo de verdade, que não entendem nada, elas podem ser religiosas ao extremo. Se elas não crerem em Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus, elas estão mortas espiritualmente, estão condenadas. Então Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus Cristo, que é o seu Filho, que é Deus, para que aquele que acreditar nele não vai perecer. Perecer é se perder, se estragar, mas vai ter a vida eterna. Então, a graça vem trazer para nós a imortalidade. Um dia nós vamos morrer. Gente, acorda. Quando nós estamos vivos,
Nós estamos vivos. Então a gente ouve lá, morreu fulano de tal, né? Esse dia eu estava vendo no YouTube, aí apareceu lá gente que era do esporte, da área do esporte. Eu vi lá vários rostos conhecidos. Nossa, essa gente morreu tudo. Eu era jovem, eu via lá aquele narrador do Fiore Gilhote. Eu vi nossa, essa gente já rodou, morreu tudo. Aí apareceu lá os cantores famosos que já morreram, Elvis Presley. Eu falei, olha, essa gente teve a sua fama aqui na terra, tiveram a sua glória, cantores, narradores, seja lá o que for. Morreu tudo e todos vamos morrer. A questão é depois da morte, o que vai acontecer? Aquele que creu em Jesus Cristo de verdade, que nasceu de novo, ele tem a imortalidade. Quem não creu, nós vamos ler, já está condenado, perdeu a eternidade, perdeu a vida eterna. Por isso que pregação do Evangelho não é brincar com a vida das pessoas. Ensinar o Evangelho não é ter uma igreja como um clubinho que a turma dança e vai ser feliz. Você fica dizendo assim, você vai ter vitória. Tudo é vitória, receba, vitória. Não é isso. O pregador não é alguém que vem alegrar o auditório, fazer um monte de palhaçada para todo mundo rir, entende? E ficar lá e todo mundo dá risada. Não, pregar o Evangelho é uma coisa seríssima, uma questão de vida ou morte. Vocês estão entendendo? Igreja não é clube, não é lugar de festinha, para todo mundo ficar feliz, dividir departamento, cada um vem cantar uma musiquinha, mas ficam se degladiando por trás. Igreja não é lugar de explorar ninguém financeiramente. A igreja é coluna e baluarte da verdade, tem que pregar a verdade. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que acreditar nele não se perca, mas tenha o quê? A vida eterna. Então um dia nós vamos morrer. E se aqui você acreditou de todo o coração, você tem a imortalidade. E se você não acreditou, ficou no falso evangelho, não entendeu nada do evangelho da graça de Deus, você está perdido. Essa é a verdade, meus irmãos. Vamos ler de novo, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha vida eterna. Olha lá. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, quem nele crê, tem tradução que fala, não é julgado, e tem tradução que fala, não é condenado. Quem nele crê não é julgado ou condenado. O que não crê já está condenado e já está julgado. Por quê? Porque não creu no nome do único Filho de Deus. Então, olha como é grave isso. Brincar com a fé das pessoas. Ficar anunciando um evangelho falso que não mostra a realidade. Isso vai custar caro para a vida de muita gente. Vai custar caro para a vida de muita gente. E ele diz, e o julgamento é esse no verso 19. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, volta lá para Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Salvos de quê? Da perdição eterna, da destruição eterna. É isso, meus irmãos, é isso. Entende? Então, eu não consigo, não há dinheiro que compre a imortalidade. Não há nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de ultrapassar, entrar na eternidade salvo. Não há nada, é impossível para o homem. Por isso que Cristo veio ao mundo, para trazer através do Evangelho a imortalidade, a salvação. Então, pastor, quer dizer que quando a pessoa nasce, já nasce condenada. Agora, se ela crer no percurso da vida dela, então ela vai ter a imortalidade através do Evangelho pela fé em Jesus Cristo. Entende como é sério isso? Sim ou não? É muito sério.
Então o evangelho não é uma brincadeira, não é fazer festinha, não é iludir as pessoas. Olha, Deus vai resolver todos os seus problemas. Você entende que quem prega o evangelho tem uma responsabilidade, porque ele vai mexer com a mente e com a vida das pessoas. E o que ele fala vai influenciar aqueles que estão diante dele, ou para a vida, ou para a morte. Ele pode ser um pregador de palhaçada, tudo é palhaçada. Ele vai criar um monte de gente com essas coisas dentro do coração delas, mas vai privá-las da imortalidade de falar a verdade. A verdade. Vocês estão entendendo ou não? Estamos indo, irmãos queridos. Então olha lá, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de nenhum de vocês. É um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a primeira coisa que eu começo a entender sobre a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, não veio de nós. Um dia, quando eu criei em Jesus Cristo de todo o coração, brotou dentro de mim essa fé verdadeira. E essa fé verdadeira se manifestou e me salvou. Isso é obra de Deus, por isso que ninguém tem poder de salvar ninguém. Nenhum homem tem poder de convencer ninguém. Nenhum homem tem poder de salvar ninguém. Só Deus, a verdadeira obra de Deus, é Ele que salva aquele que acredita em Jesus Cristo. E isso é impossível para o homem. Está claro isso, meus irmãos queridos? Vamos um pouquinho mais para frente. E outra coisa que a graça de Deus revela para cada um de nós. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8. Vamos lá. Nós vamos ler o verso 31 e 32. Romanos 8, 31 e 32. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Né? É uma pergunta. Quais coisas Paulo está falando? O que eu vou dizer à vista dessas coisas? Se você for de Romanos 1 até Romanos 8, onde nós estamos lendo, o que Paulo está ensinando? Tudo a respeito do evangelho, é o que estamos pregando. A respeito da justificação, da reconciliação, do perdão dos pecados, da salvação, não há mais condenação. Depois que ele expõe tudo isso, essa é a pergunta. O que eu vou dizer à vista de todas essas coisas que ele falou do capítulo 1 a 8? Aí ele diz, se Deus é por nós, nossa, esse Romanos 1, de 1 a 8, Romanos do capítulo 1 a capítulo 8, tudo Deus é a nosso favor. Tudo Deus fez por nós, tudo nos é dado gratuitamente, tudo já aconteceu, tudo já foi feito, tudo é pela graça de Deus. Então ele pergunta, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele fala lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora ele vai abrir mais ainda a graça de Deus. Agora ele sai do âmbito da salvação. Aquele que não poupou a seu próprio filho. Olha lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Olha aqui, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, vírgula. Porventura não nos dará juntamente com o filho, olha lá, como? Pagando o preço? Não. Gratuitamente com ele todas as coisas. Olha lá. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai intentar acusação contra mim e contra você? É Deus quem os justifica. Então o que o verso 32 diz? Ele não poupou seu próprio filho. Antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará gratuitamente com o filho todas as coisas. Então, a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, temos a vida eterna pela graça, e todas as coisas da parte de Deus para conosco nos são dadas gratuitamente. Nada tem custo, nada depende do homem, é como o ar. Eu sempre dou esse exemplo.
Uma criança nasceu nesse mundo. O que vai acontecer com ela? Ela nasce, vai chorar, vai tomar um tapinha no bumbum, acho que nem precisa mais fazer isso, né? E ela vai começar a respirar. Ela nunca tinha respirado, ela estava lá quentinha, dentro da mãe, quentinha, aquecida, ela vem para fora, ela não sabe que é ar. Ela tem um órgão dentro dela preparado para respirar, mas ela não sabe o que é o ar. Então ela vem para fora, entra em contato com esse mundo mais frio, toma um susto e começa a respirar. O ar é dado gratuitamente, é um direito de nascimento. Todos que têm pulmões, que nascem, respiram. O ar é dado como gratuitamente. Mesma coisa é a graça de Deus. Quando eu sou salvo pela graça, eu entro nessa dimensão. Tudo da parte de Deus é como o ar dado à criança, gratuitamente. Tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente, nada tem custo. Qual o conceito da velha aliança? Qual o conceito do Velho Testamento? Tudo no Velho Testamento era esforço, disciplina humana, luta humana, o homem fazendo, o homem realizando, o homem tinha que fazer. E o homem não tinha que fazer uma lista de coisas que tinha que fazer, de obrigações, que se não fizesse algumas delas ia morrer. E uma outra lista enorme do que não podia fazer, porque se fizesse também ia morrer. Então esse conceito de Deus fez a parte dele, você tem que fazer a sua, esforça-te que eu te ajudarei. Você tem que fazer isso, pagar o preço, você tem que conquistar, você tem que reagir, que joga esse fardo pesadíssimo na cabeça das pessoas. Esse é o conceito do Velho Testamento, porque tudo lá era por esforço humano, era por mérito humano. Agora, na graça de Deus não tem mérito humano, mérito é o que Cristo fez na cruz. E todas as coisas da parte de Deus para o homem agora, já que Cristo removeu a parede da separação, já que os pecados foram pagos, já que o diabo foi derrotado, já que a inimizade foi tirada, Cristo abriu um novo e vivo caminho. Agora, qual é o relacionamento de Deus para com o homem? Tudo Ele nos dá através de Cristo, não é fora de Cristo, gratuitamente, nada tem custo. Por isso que essa doutrina de pagar preço, meus irmãos, vocês devem estar cansados de me ouvir falar isso. Essa doutrina de mérito próprio, de obras, é uma coisa falsa dentro do Evangelho. Porque eles, vou falar de novo, não é a maioria, eles dão a impressão que o Deus é um Deus de barganha, Ele quer trocar coisas comigo, trocar mercadoria. Você precisa de uma bênção, então, olha, você precisa dar um dinheiro para a igreja. Ele não pode abençoar sem você ter que dar um dinheiro. Vocês estão entendendo? Você tem que pagar um preço. Você tem que dar o teu melhor. Aí você vem com o teu melhor, é o teu tudo diante de Deus. Deus vai olhar, avaliar. Bom, agora sim. Agora eu vou te dar uma coisinha que você está querendo. A visão do Deus da velha aliança é um Deus de barganha, que quer toda hora, para me dar alguma coisa, Ele tem que cobrar outra. É um Deus que só se move por oferta. É um Deus interesseiro. Mas a visão de Jesus Cristo na graça de Deus é que todas as coisas nos são dadas como? Gratuitamente. Olha como é grande o que foi feito na cruz. Deus agora, Ele não está olhando para mim com o dedo apontado, me cobrando um monte de coisa. Ele quer que eu tenha uma vida limpa aqui na terra. O verdadeiro cristão tem que ter uma vida limpa. Dentro daquilo que o máximo que ele possa fazer. Porque ele é um cristão. Se ele está trabalhando num lugar, ele tem que ser um cara que saiba lidar com todo mundo, que seja obediente ao que o chefe pede, que não suborne em nada, que não seja preguiçoso. Ele é um cristão, gente. Ele não precisa falar, tem que aceitar Jesus. Às vezes você vê um monte de crente nas empresas querendo pregar o evangelho, são desobedientes, chegam atrasados, fazem tudo para negar aquilo que eles querem falar para os outros acreditar. Então, você tem que ser uma pessoa melhor que você possa ser no relacionamento com o próximo, no relacionamento na igreja. Vai falhar, você vai falhar porque você é defeituoso.
Mas porque você não vai roubar ninguém, né? A gente viu o pessoal lá na empresa, pegava todas as coisas lá do banco, material de escritório, levava tudo embora, roubava tudo. Isso é... O banco tem muito, né? Não. Tem que ter uma vida limpa. Vai falhar? Você tem que ter uma vida honesta. Mas todas as coisas da parte de Deus para o homem são dadas gratuitamente. Então, quando você vai orar na graça, você não está com aquele peso na cabeça, devendo tudo para Deus. Você vê um Deus limpo, aberto para você, sincero, que te ouve, que tem prazer em você, que te salvou pela graça, e todas as coisas foram dadas para você gratuitamente. Entende isso? Agora, Deus não vai satisfazer todas as tuas cobiças. Eu tive um irmão na fé que ele era um bom crente, mas ele gostava de carro. E é bom gostar de carro, o carro é bom, mas não ser escravo do carro. Então eu lembro que naquele tempo, só para brincar, se fazia aquele consórcio no carnê, vocês lembram isso? Lembram, né? Então ele comprava o carro sem dinheiro, com aquele calhamaço de parcelas para pagar, ia pagando, daqui a pouco no outro ano, aquele carro que ele tinha, saiu um do mesmo modelo, mas estava brilhando mais aqui, brilhando mais ali, e ele transferia aquele calhamaço para um novo, e estava sempre endividado. Aí a gente convivia muito, né? A Cília falava assim: meu pai não me dá um presentinho de Natal. Ai, meu pai não faz nada. Por quê? Porque ele era louco por carro. E vivia endividando a família porque ele queria carro zero todo ano sem poder. Então Deus não vai satisfazer as nossas cobiças. Aqui na terra a gente tem que ter sabedoria com o que tem, com o que vem nas mãos, o que gastar, o que pode ter, o que não pode ter. Você tem que ser sábio em viver. Como é que você pode viver mesmo no aperto e sem dívida? Deus não vai satisfazer as cobiças. Tem muito crente que está cheio de cobiça por coisas, ele quer tudo. E acha que Deus tem que dar tudo que ele quer. Não vai dar. Não vai dar, gente. Mas que tudo da parte de Deus agora para cada um de nós é dado gratuitamente. É dado gratuitamente. Então, quando eu vou orar, eu não chego diante de Deus pesado, duvidoso, estou devendo, tem um diabo aqui em mim. Não, chega livre e fala: Pai querido, eu te adoro. Sem barreira, sem culpa, o Senhor já fez tudo por mim. A oração se torna adoração. Em vez de ficar me dá, você começa a adorar a Deus em liberdade. É tão glorioso entender o Evangelho. Você vê como Deus se torna grande, gigantesco pela graça dEle. Porque Cristo fez tudo por nós. Então, tudo da parte de Deus para o homem. Você na internet que me ouve, que ficou anos aprisionado num lugar que tudo tinha um custo. Eu sei que a tua mente ficou aprisionada por esse falso evangelho, bloqueada para as verdades da palavra de Deus, mas creia neste arroz com feijão, esse leitinho que está sendo pregado aqui. Deixa isso derrubar esse conceito errado de evangelho que foi posto na sua mente. Tudo da parte de Deus agora para o homem é dado gratuitamente. Agora você tem que andar com sabedoria. Senhor, eu apresento minha vida diante de Ti. Preciso disso, daquilo. Estou andando debaixo da Tua graça, esperando em Ti. E viver debaixo, entendendo que Deus lhe dará todas as coisas gratuitamente. Então, o que nós estamos vendo? Nós temos acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes. Então, nós já entramos pela fé, já entramos na graça de Deus. Agora eu preciso fazer o quê? Conhecer tudo no Evangelho, a respeito do Evangelho, do que é a graça de Deus. A respeito, o que é crescer no conhecimento? É crescer no conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então voltemos lá para Romanos, nós estamos no capítulo 8. Vamos voltar, Romanos, capítulo de número 5. Ler o verso 1 e 2 novamente.
Justificados, pois, mediante a fé, ou pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então, quando eu criei em Jesus Cristo, fui salvo pela graça, eu tive acesso pela fé nele a esta graça, na qual estamos firmes. O que é estar firme? Estar firme na graça de Deus. Agora, eu não poderia deixar de dizer isso para você. Vamos lá, Atos capítulo de número 20. As pessoas falam, o pastor só prega muito sobre Paulo. Paulo, um irmão, chegou para mim e falou, pastor, só fala em Paulo. Eu falei, você já entendeu o evangelho? Se você entender o evangelho, você vai entender, porque eu falo muito de Paulo. Então, Atos capítulo 20, vamos só para concluirmos, falarmos de Paulo. Verso 24, aqui está o resumo do ministério do apóstolo Paulo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo dizendo isso. Contanto que complete a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor. Testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. Não, Paulo está dizendo. Eu não considero a minha vida preciosa, senão completar a minha carreira, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor. Qual foi esse ministério? Testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. Qual é o teu ministério? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Lembra domingo passado, onde nós lemos lá em 2 Coríntios 5,17, onde Paulo fala, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Qual é o teu ministério? O nosso ministério é testemunhar o evangelho da graça de Deus, é com sabedoria, sem ofender ninguém, introduzindo o evangelho da graça de Deus para um, para outro. Esse é o ministério da igreja, da nova aliança. São ministros e embaixadores para testemunhar o evangelho da graça de Deus, é pregar o evangelho da graça de Deus, não é ficar enfiando na cabeça das pessoas o judaísmo noite e dia e noite, porque aquilo acabou. Gálatas capítulo de número 1. Gálatas capítulo de número 1. A coisa que me inspira muito, o que Paulo diz, vamos ler desde o verso 10. Paulo dizendo, porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Agora Paulo define uma coisa importante. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Então o evangelho não vai agradar a homens. O evangelho verdadeiro, ele não agrada ao falso evangelho. O evangelho verdadeiro, quando pregado, ele expõe o falso evangelho. Ele põe para fora o que é verdadeiro e o que é falso. Aí ele diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, ela não é segundo o homem. Então o que Paulo pregou não veio de homem. Ele não foi atrás de Pedro, Tiago e João, que já eram apóstolos antes dele, mas que viveram aquela fase de João Batista. Eles não entenderam nada, Jesus já tinha morrido, eles não entenderam nada do evangelho da graça de Deus. Paulo não foi atrás dele, olha, me ensina aí um pouquinho do evangelho da graça de Deus. Não, você sabe que Jesus apareceu para Paulo e revelou para ele o evangelho da graça de Deus. Por que Jesus não foi procurar Pedro para revelar o evangelho? Se foi revelado para Paulo, então dá para entender que a cabeça daqueles discípulos, não leve a mal que eu estou falando isso, até então não tinha entendido o evangelho. Estavam pregando os milagres ainda, aquilo que era antes da cruz. Então ele diz, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi,
e nem aprendi de homem algum. Aqui está o elo da coisa. Então, como você aprendeu tudo isso que você escreveu? Você escreveu mais da metade do Novo Testamento, Paulo. Não aprendi nem recebi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo foi um homem chamado por Jesus Cristo. E Jesus Cristo abriu o entendimento dele por revelação para que ele entendesse o evangelho da graça de Deus. Então, a mesma coisa comigo e com você. Só entende o evangelho da graça de Deus. Essa palavra só vai ter efeito para aquele que teve revelação do evangelho da graça de Deus. É Deus que abre entendimento, é Jesus Cristo que revela. Nós podemos ficar 30 anos na igreja evangélica sem ter entendido o que é o evangelho da graça de Deus, até que um dia ele abre o entendimento, explode uma coisa aqui dentro, você começa a enxergar aos pouquinhos. Algo que você não compreendia, não entendia, ouviu 1000 pregação, fez 1000 campanha, fez de tudo. Era um obreiro dentro da igreja. Mas um dia saiu o tampão e começou a entender por revelação. Então Paulo fala, não aprendi de homem algum, mas foi mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Ele mostra o contraste, olha lá, ele fala no verso 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então, o que ele está dizendo? Olha, vocês lembram que lá no judaísmo eu me avantajava a muitos da minha idade. Eu fui perseguidor da igreja, eu fui destruidor da igreja. Eu não entendia nada, eu era um religioso, julgando estar servindo a Deus e servia de instrumento para a destruição da igreja. Agora, olha o verso 15. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse para quem? Entre os gentios. Então, Paulo foi levantado, Deus revelou o evangelho da graça de Deus para ele pregar não para judeus, para ele pregar para os demais povos, para os gentios que somos nós, as demais nações, livre da lei, livre do judaísmo. E ele diz, olha lá, não consultei nem carne nem sangue. O que é consultar carne e sangue? É procurar um homem e pedir instruções para o homem. Olha lá, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Ele não foi atrás dos apóstolos. Antes parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois você vai ver que ele foi passar uns 15 dias com Pedro lá. Então ele não aprendeu de homem algum, ele era um perseguidor da igreja. E a ele foi dada a revelação do evangelho da graça de Deus. E para terminarmos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, volta um pouquinho. Capítulo de número 15, vamos ler versos 1 e 2, importantíssimos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, aliás, capítulo 15, versos 1 e 2. Olha, venho lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Ele está dizendo, olha, por este evangelho também sois salvos. Como? Olha o que ele diz, olha, como é sério isso. Se retiverdes a palavra, de que forma? Tal como eu vou-la preguei. Por este evangelho vocês vão ser salvos, se vocês retiverem a palavra. Como? De que forma? Como eu preguei, a menos que vocês tenham escrito em vão. Então tem um monte de gente que vem para a igreja, atrás de bênção, vitória, acredita em Jesus Cristo, eles falam, vêm em apelos, mas creram em vão, eles não entendem nada do evangelho. Tem gente de coração bom, trabalhando, sendo sugado por um ministério da igreja, atrapalhando até a família por causa do ministério da igreja.
está crendo em vão, não crê nada daquilo que é evangelho da graça de Deus. E às vezes você fala do evangelho da graça de Deus, e essa pessoa se vira contra você como se você fosse um inimigo dela. Inacreditável. Por este evangelho sois salvos se retiverdes a palavra tal como eu vou-la preguei. Qual palavra que Paulo pregou? A palavra do evangelho da graça de Deus. Fala assim, amém.